Fala galera, beleza? É o seguinte, você que acompanha o meu canal aqui já percebeu que eu, além de música, falar um pouco de finanças também, eu adoro cinema, né? Principalmente assim filmes da década de 80, é, pouco de 70, e bastante dos anos 90 também. E assim, é nostalgia pura, né? E cara, um cara que eu sempre gostei muito dos filmes dele é o Nicolas Cage. Só que você já parou pra pensar, cara, que teve um certo período que ele fez uns filmes assim de qualidade assim duvidosa, né, para não dizer coisas mais pejorativas, né, como por exemplo o Sacrifício, Apocalipse, e filmes dessa linha mais ou menos, né. Então, recentemente, em entrevista ele veiculado aqui nas mídias, né, ele explicou o motivo dele ter feito esses filmes, né. Na época cogitou-se, né, alguns falavam, né, tá viciado em coisas, substâncias ilícitas, outros falavam que ele era tinha vício em jogo de baralho, jogos de azar, né, e tudo. Só que na realidade, cara, o que aconteceu? Ele como assim, muitos dos americanos, né, cara, dessa geração dele, diversificam, né, os seus investimentos, né? E ele investiu bastante em imóveis, né? Sempre foi considerado um investimento seguro, né? Porque afinal de contas você tem um bem físico ali, então aquele bem que você consegue enxergá-lo, assim vamos dizer, né? E o que aconteceu? Em 2008, cara, foi assim aquele auge, né, dos efeitos da crise gerada, que explodiu mais ou menos em 2007, cara, né? Mais ou menos não, foi em 2007 que ela explodiu mesmo. Ela começou a criar, a ter seu embrião em 2005, né? A crise subprime. E em 2007 ela deu aquela aflorada grande, né? Em 2008 já começou a gerar os efeitos, né? E o mundo inteiro sentiu, até no Brasil na época sentiu também. E o que acontece, né? Esses subprimes, foram títulos, né? Criados, caracteristicamente criados final da década de 70, né? Ele tinha um outro nome, não era subprime, né? Se não me engano era prime só, mas não lembro certinho a história, mas ele foi criado um fundo, né? Lastreado nas dívidas hipotecárias, né? Que seriam o financiamento imobiliário, como ocorre aqui no Brasil. Só que ele tinha uma característica mais conservadora, né? Aí com o passar dos anos, né, os corretores, né, eles viram que fornecendo mais risco, né, fornecendo mais assim crédito, né, para pessoas que não tinham assim aquele perfil, né, porque até então você tinha que ter um emprego bom, uma certa estabilidade, não ser, por exemplo, imigrante, né, porque normalmente imigrante, principalmente no início, assim, ele não tem ainda uma base, né, então era difícil para ele adquirir, né, esse direito, né, para ele adquirir direito a esse financiamento. Então, o que aconteceu? Com o passar dos anos, eles foram vendo que liberando crédito para pessoas que poderiam ter o risco de não quitar essa dívida, eles poderiam cobrar um prêmio maior, assim eles ganhavam mais, uma porcentagem muito maior, enquanto num conservador eles tiravam mais ou menos 2%, nesse eles tiravam 10, 15, 20%, até 30%, dependendo do caso. E ok, no começo foi aquela febre, né? Só que aí chegou a um ponto que as pessoas começaram a ficar muito caro, que era uma dívida que ela foi crescendo, né? Gradativamente. Então, tipo, sei lá, uma parcela de repente de um imóvel desse era $1.000, mas ele ia crescendo mês a mês por conta desse prêmio aí. E o que aconteceu, cara? Nesse caso, estourou a dívida, estourou e acabou que muita gente perdeu emprego e tal. E o que acontece? O Nicolas Cage ele tinha muitos imóveis. Você adquire imóvel para quê? Para você alugar, né? No caso, se você quer fazer dinheiro em cima daquilo ali. E aquilo lá ficou, o imóvel parado, cara, ele não rende nada. E você continua arcando com aquelas dívidas, a dívida que é produzida por ele. Então, nisso daí, ele acabou adquirindo uma dívida, né? Foi declarado agora que era uma dívida em torno de 6 milhões. Não sei se tinha alguma coisa a mais. Eu sei que ele diante disso tudo aqui, o que ele fez?
Falei, vou ganhar dinheiro com o que eu sei fazer. É, fazendo filmes, né, e tal, né? Aí ele escolheu qualquer papel para fazer para poder quitar essa dívida. Ele falou que ele preferiu fazer isso e até arriscar, por exemplo, a imagem. Essa coisa de Hollywood tem muito disso, né, cara? Mas queimar essa imagem fazendo filmes de baixo orçamento. Só que ele preferiu fazer isso do que ele declarar a falência pessoal dele. Nos Estados Unidos é possível isso. Aqui não, aqui a gente não declara falência pessoal, né? Só de empresas, né? Lá não, lá pode acontecer isso, né? E ele preferiu, não, vão fazer e tal, e quitar essa dívida e tudo mais. E, cara, assim, tipo, ele tem um legado, assim, de filmes, assim, muito bacanas, cara. Pô, eu lembro o primeiro filme que eu lembro de ter assistido dele foi Peggy Sue, né? Ainda em 85 o filme. Jim Carrey estava também início de carreira naquela época, fazia parte do grupo vocal dele, né? Filmes também como A Rocha, 8mm, 60 Segundos, Con Air. Filmes assim muito bons, cara. E quando você pega ali fazendo aqueles filmes mais qualidade duvidosa, assim, você fica pensando, poxa, né? Mas a explicação é essa, né, cara? E, pô, é um grande cara. E eu acredito que ele ainda vai produzir muito material bom, muitas coisas boas. E é isso aí, galera. Fiquem tranquilos, sigam seu caminho, deixem o seu like aqui, inscreva no canal e até a próxima.